fazer bem. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Irmãos, quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós viremos. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos capítulo 8, versículos 14 ao 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão? Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta do pão? Ainda não entendeis e não compreendeis? Vós tendes o coração endurecido. Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis. Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que estas santas palavras nos ilumine, nos capacite, para que nós possamos compreendê-la verdadeiramente. A palavra do Senhor está nos falando. Quando eles chegaram naquela barca e estavam ali, e Jesus os advertiu, dizendo que tomasse cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Isso significa que é para tomar cuidado com essa gente. Mas eles, despercebidamente, eles imaginaram que era por falta de pão, porque eles tinham apenas um pão. E eles entenderam que Jesus falava sobre a falta de pão. Mas não era sobre a falta de pão que Jesus estava falando, e sim para que eles tomassem cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. O que quer dizer isso? Herodes, por ser o rei, por não acreditar na palavra de Deus, embora a palavra nos diz que muitas vezes ele ouvia pregações de João Batista e ficava, de certa forma, assim, no meio termo, né? Ele gostava um pouco, admirava João Batista, mas ele não vivia a palavra. Ele não a observava a palavra conforme deveria, tanto é que ele desobedeceu a palavra. E causou todo aquele rebuliço com Jesus Cristo e também com João Batista, o qual ele, por ser denunciado, ele mandou prender João Batista e depois decapitar João Batista, degolando, cortando a cabeça de João Batista. Então, Jesus está nos falando dessa questão. Naquele tempo, eram os fariseus e Herodes. Jesus estava dizendo: tomai cuidado com o fermento dessa gente, porque o fermento, ele fermenta, ele cresce, semelhante ao fermento que a mulher usa para fazer o pão. E em nossos dias, nós podemos deduzir os políticos, os governantes e muitos falsos profetas de diversas religiões que existem nos dias de hoje, e até mesmo da nossa Santa Igreja Católica, muitos falsos padres, falsos profetas que estão introduzidos em nossa Santa Igreja, mas na verdade eles são falsos profetas também.
Porque nós vamos dizer assim, não todos os padres, eles são realmente padres. Não, gente, não são. Todos os padres, tem padre também malandro nesse meio aí. Assim como as outras denominações, tem muitas e muitas aí, muitos falsos profetas, os pastores, que estão ali para ludibriar o povo. E, como diz, cabe nesse caso o fermento. Então nós devemos tomar cuidado com o fermento que está introduzido também em nosso meio. Tomar muito cuidado, porque os políticos eles prometem, mas não fazem. Os falsos profetas, eles falam em nome de Jesus, mas são falsos e enganadores. Amados irmãos, tenham todos um santo e maravilhoso dia, e a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que ela desça e permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha